Hoje nós vamos falar sobre 20 direitos que todo trabalhador brasileiro tem. A maioria deles você não sabe e alguns você vai se surpreender porque a maioria dos trabalhadores e trabalhadoras aqui do Brasil não tem noção, não conhece, não usufrui desses direitos e benefícios por falta de conhecimento. Mas agora os seus problemas acabaram porque você chegou aqui no meu canal INSS Passo a Passo, o maior canal do Brasil sobre direitos, deveres, auxílios e benefícios do governo federal. Se inscreve no canal, dá o like, eu tenho certeza que você vai gostar do conteúdo e acompanha aqui porque tem sempre vídeo novo. Vamos deixar de enrolação porque eu gosto de ir direto ao assunto, preparei um textinho aqui para você, uma pesquisa ampla, conheça os 20 direitos de todos os trabalhadores. Presta atenção, caneta e papel na mão para você anotá-los. Vamos lá. Todo empregado brasileiro regido pela consolidação das leis trabalhistas, a famosa CLT, tem direitos básicos garantidos pela nossa legislação. Muitos nós já conhecemos, mas tem vários outros e é justamente sobre esses que eu vou falar aqui, que muitas pessoas, como eu já disse aqui, não conhecem. Vamos falar desses principais 20 e principais daqueles que a maioria não conhece? Eu sei que tem vários e vários outros direitos, mas eu listei aqui os 20 e dentre esses 20, alguns aqui você vai ficar de queixo caído porque muita gente não tem noção. O primeiro deles, obviamente, o registro em carteira de trabalho. Quando um empregado é admitido em uma empresa, o primeiro ato que pressupõe o vínculo obtido naquela relação de emprego é o registro na carteira de trabalho. É a prova da existência da relação de trabalho. Então, existem outras modalidades de trabalho, mas para configurar de forma direta e natural, a forma correta, o vínculo empregatício, somente através aí da carteira de trabalho, que é um direito de todo trabalhador e um dever de todo empregador. Segundo lugar, o contrato de trabalho. O empregado, ao ser admitido, deve receber uma cópia do seu contrato de trabalho, onde vai constar informações básicas sobre a relação de trabalho, como salário, horário e local de trabalho, função, aquilo que você precisa desempenhar, suas tarefas e etc. O empregador deve entregar a cópia do contrato ao empregado, assim como assinar sua carteira de trabalho em até 48 horas. Não tem esse negócio pela lei, de um tempo de experiência, ficar 1 mês, 3 meses sem carteira de trabalho, sem assinatura e depois assinar. Entrou na empresa, depois de no máximo 48 horas, o empregado precisa estar com a carteira de trabalho assinada e com esse contrato de trabalho também assinado e uma via para o trabalhador. Esse contrato de trabalho, muita gente não sabe dele, né? Olha só, manda aqui nos comentários para mim. Tem, gente, também o contrato de experiência. Vamos lá, é diferente e tem uma legislação específica sobre esse contrato de experiência, que é uma modalidade de contrato por prazo determinado, cuja finalidade é verificar se o empregado tem aptidão para exercer a função para o qual foi contratado. Por lei, o contrato de experiência não poderá exceder 90 dias. Porém, o artigo 451 da Consolidação das Leis Trabalhistas, CLT, determina que o contrato de experiência só poderá sofrer uma única prorrogação sob pena de ser considerado contrato por prazo indeterminado. Dessa forma, pode ser 30 mais 30, 45 mais 45 dias ou 30 mais 60 dias. Então, no máximo, com todas as prorrogações, um contrato de experiência pode ter no máximo 90 dias. Passou de 90 dias, aí já é a carteira assinada e o contrato de forma fixa, tá bom? Oficial. Em quarto lugar, o sonhado salário, né? O salário mínimo. Quando uma categoria não possui um piso salarial, deve-se observar o salário mínimo nacional. Nenhum trabalhador pode ser contratado para receber menos que o valor do mínimo nacional, inclusive os que possuem remuneração variável. Então, se a pessoa trabalha ali com vendas e tem ali, recebe por comissão, mesmo que ela não venda, ela precisa ter assegurado para ela o salário mínimo, que hoje está em R$ 1.518. Então não existe, olha, você não vendeu nada, você não produziu e etc. Então o seu salário vai ser nada. Ou então a sua comissão deu só R$ 800. Nesse caso, precisa haver o complemento para que o mínimo seja aí respeitado, que hoje, como eu disse, está em R$ 1.518. Tem também um fundo de garantia por tempo de serviço,
que é o FGTS, um benefício patrimonial, onde o empregador deposita para o empregado o valor de 8% do salário pago ao empregado numa conta vinculada, acrescido de atualização monetária e também dos juros. No entanto, os valores do FGTS só podem ser sacados em momentos especiais, como a aquisição de casa própria, a aposentadoria, situações aí de dificuldades que podem ocorrer com a demissão sem justa causa ou em caso de algumas doenças graves. E tem também o saque aniversário do FGTS, tem alguns programas do governo que permitem o saque dessas contas aí do FGTS. Então, 8% do valor pago é descontado e é depositado aí na sua conta do FGTS. E também o sexto direito fala com relação à jornada de trabalho, tá? A jornada de trabalho do empregador não pode ser superior a 8 horas diárias e 44 horas semanais. Vale lembrar que existem outras formas de jornada de trabalho que devem ser resguardadas conforme particularidades das funções, como aqueles que trabalham por turno, né? 12 horas, 36 horas, em regime de 6 em 6 horas. Então, assim, o que não pode acontecer é uma pessoa trabalhar mais do que 44 horas semanais. Não importa como que essas horas vão ser divididas aí dentro da semana. Em sétimo lugar, o direito à hora extra. Se o empregado ultrapassa o horário normal de trabalho, este passa a ter direito ao recebimento de horas extras que não podem ultrapassar no máximo de 2 horas por dia, sendo a remuneração das mesas o valor da hora normal acrescida de 50%. Então, se a sua hora normal, para facilitar o cálculo, está em R$100, se você ficou 1 hora extra, você precisa receber 100 mais 50%, que daria R$150. Também, em oitavo lugar, o direito de descanso semanal remunerado. Deve ser de 24 horas no mínimo, consecutivas, preferencialmente aos domingos. Nos trabalhos em que não há essa possibilidade, deve efetuar uma forma de rodízio entre os funcionários nesse dia. Então, quem trabalha em shopping, comércio, etc., trabalha no domingo, mas precisa ter um dia de folga e ter esse rodízio para que ninguém trabalhe todos os domingos para sempre, tá bom? Em nono lugar, o adicional noturno e hora noturna reduzida. Ao empregado que trabalhar no período noturno de 10 da noite às 5 horas da manhã, é devido o pagamento de adicional noturno na hora trabalhada, que terá o acréscimo no valor de pelo menos 20%. A hora laborada neste período é computada a cada 52 minutos e 30 segundos. Então, a cada 52 minutos e 30 segundos, conta-se 1 hora. E a cada 1 hora aí a pessoa recebe o valor da sua hora, mais pelo menos 20% aí de adicional noturno, dado aí os perigos e até mesmo os danos que o trabalho na madrugada, à noite, pode causar na saúde aí do funcionário. Em décimo lugar, o direito às férias, né? Um empregado tem direito às férias depois de um trabalho de 12 meses da seguinte forma. Presta atenção no que diz a lei com relação às férias. 30 dias corridos, quando não houver faltado sem justificativas ao trabalho mais de 5 vezes no período dos 12 meses. 24 dias corridos de 6 a 14 faltas sem justificativas dentro do período. 18 dias corridos, quando há de 15 a 23 faltas sem justificativa, e 12 dias corridos, quando há de 24 a 32 faltas sem justificativa. A pessoa aí que faltar 32 dias de trabalho sem justificar, no mínimo ele quer ficar desempregado, né? Em 11º lugar, temos o 13º salário, também chamado de gratificação natalina, corresponde ao valor de uma remuneração paga ao empregado. Pode ser pago em 2 parcelas, a primeira até novembro, ou nas férias do empregado e a segunda até o dia 20 de dezembro. Em 12º lugar, a licença maternidade, que é o direito concedido à mulher gestante, com duração de 120 dias a partir do 8º mês de gestação, desde que comprovado por atestado médico, ou a partir da data do nascimento, com a apresentação da devida certidão de nascimento do bebê. A licença gera estabilidade no emprego desde que a confirmação da gravidez seja feita aí pelo menos até 5 meses antes após o nascimento da criança, tá bom? A mulher pode dar à luz trabalhando e ela tem até 5 meses depois que deu à luz para tirar os seus 120 dias que são de direito aí da licença maternidade. Tem também a licença paternidade, que o pai tem direito a 5 dias corridos de ausência no trabalho a partir da data do nascimento do filho. Em 14º lugar, muita gente não sabe, a licença gala. O que é essa licença gala? O empregado tem direito a 3 dias consecutivos de ausência do trabalho em virtude do casamento.
Tem também a licença luto. Em 15º lugar, muita gente não sabe. O empregado tem direito a 2 dias consecutivos de ausência legal em caso de falecimento de cônjuge, ascendente, ou seja, pais, descendente, ou seja, filhos, irmãos ou pessoas declaradas como dependente econômico da Previdência Social. Em 16º lugar, temos aí o aviso prévio. Se o empregador for demitido sem justa causa ou se o empregador pedir demissão, ambos devem se comunicar tal decisão com no mínimo 30 dias de antecedência, tá? Se o funcionário possuir mais de 1 ano de trabalho, serão acrescidos 3 dias a cada ano, podendo chegar aí até 90 dias. Isso aí é um direito, o aviso prévio. Tem também, em 17º lugar, o seguro-desemprego. Quando o empregado é demitido sem justa causa, ele tem direito a receber um auxílio financeiro com base no seu último salário. Esse valor não deve ser inferior ao salário mínimo e o número de parcelas do seguro vai ser definido de acordo com o tempo que a pessoa passou na empresa. Tem também as verbas rescisórias, onde o trabalhador demitido sem justa causa terá direito a receber as verbas rescisórias compostas pelo saldo do salário, férias vencidas, 13º, um terço das férias, o 13º, como eu disse, proporcional, aviso prévio, além de uma multa de 40% sobre o saldo do FGTS. Aí quando uma pessoa é mandada embora, é o famoso acerto, né? Isso aí todo mundo conhece, chamado oficialmente de verbas decisórias. Em penúltimo lugar, 19º lugar, o salário família é o benefício que o empregado segurado da Previdência Social recebe mensalmente na proporção dos números de filhos enteados ou tutelados que tenham até 14 anos de idade ou inválidos de qualquer idade. O trabalhador recebe uma cota por dependente, caso a mãe e o pai sejam segurados, ambos podem receber o benefício. E em último lugar, em 20º lugar, saúde e segurança do trabalho. Toda empresa, gente, deve cumprir as normas de segurança e medicina do trabalho, buscando proteção, prevenção de acidentes e preservação da saúde dos seus empregados. Ou seja, se você trabalha numa situação onde é obrigado a ter capacete, óculos, aquela roupa, né, de segurança, a sua empresa é obrigada a zelar pela sua segurança, cedendo esses materiais. Vídeo longo, mas muito completinho aí sobre os 20 direitos que todo trabalhador tem direito. Tem algum que você não conhecia? Manda aqui nos comentários e continua ligado aqui no nosso canal. Valeu!